Bom, esse é o terceiro vídeo, né, de uma série de 3 vídeos sobre o tema relações. Vamos ver agora algumas definições importantes para o trabalho com relações. A primeira dela diz respeito ao domínio, tá? Bom, seja R uma relação de A em B, nós vamos chamar de domínio de R o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R, tá? Tematicamente, nós vamos dizer que X pertence ao domínio, se e somente se existe um Y pertencente a B, ou seja, ao contradomínio, tal que o parzinho ordenado XY pertence a R. Tá? O que eu quero que vocês percebam? Que o domínio ele está contido no conjunto A, ele está contido no conjunto de partida. Tá? Então, o domínio de uma relação vai ser um conjuntinho que nós vamos chamar de D, de todos os primeiros elementos dos pares ordenados que pertencem a R. Ok? Da mesma forma, nós vamos estar chamando de imagem de R a um conjunto que eu vou chamar de IM aqui, de todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Ou seja, Y vai pertencer à imagem se e somente se existe um X, agora X lá no primeiro conjunto, de forma que o parzinho ordenado XY pertence à relação. Da mesma forma que no primeiro caso, perceba que a imagem está contida no conjuntinho B, ou seja, a imagem está contida no contradomínio. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Bom, se A é formado pelo conjunto 0, 2 e 3, e B pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos determinar o domínio e a imagem da relação XY pertence a A cartesiano B, onde Y é múltiplo de X. Okay? Bom, primeiro, né, nós já vimos que aqui nós temos o conjunto A e o conjunto B, um conjunto finito. Esse cara tem 4 elementos, esse cara tem 6. A cartesiano B é um conjunto formado por 24 elementos. Mas a gente quer a relação, né, pertencente à cartesiano B, de forma que y seja múltiplo de x. Ok? Então, vai ser a nossa relação, a gente sabe, ela vai ser um subconjunto de A cartesiano B. Quem vai ser esse subconjunto? Vamos começar aqui primeiro. Ó. 0 não tem nenhum múltiplo aqui em B. Ok? Vamos ver o 2. Quem vai ser múltiplo de 2 aqui? Ó? 2, 4 e 6. Então, um parzinho ordenado, ó, 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, pertence à relação. Da mesma forma, vamos ver aqui o 3. Ó. Quem seria múltiplo de 3 que tem aqui no conjuntinho B? O próprio 3 e o 6. Então, o parzinho ordenado 3 e 3, 3 e 6 também pertence à relação. E por fim, ó, o elemento 4, existe algum múltiplo dele aqui no conjuntinho B? Tem um elemento 4 também. Então, o parzinho ordenado 4 e 4 pertence à relação. Então, essa minha relação, ó, pertencente, todo parzinho ordenado x e y, tal que pertence, né, ao produto cartesiano A e B. Para essa relação tem que pertencer, ok? De forma que y é múltiplo de x, nós obtivemos aqui, ó, 6 elementos. Tá? Quem seria o domínio, né? Pela nossa definição de domínio, o domínio vai ser todo o primeiro x dos pares ordenados. Vamos voltar lá. Ó. Vai ser ó, todo x, né, que pertence do domínio, de forma que existe um y pertencente a b, tal que xy pertence a r. Né? Ou seja, a gente viu que os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a r. Então, quem que vai ser o nosso domínio? Ó? O conjunto A é 0, 2, 3 e 4. Mas quem vai ser o domínio? Ó, perceba, ó, 2, 2 aqui, 2, 3, 3 e 4. Veja, o 0 ele não teve nenhum y aqui em B, ó. Não teve nenhum y em B, de forma que xy pertencente a R. Então, 0 não faz parte do domínio. O domínio, no caso dessa relação, vai ser 2, 3 e 4. Tá? No caso da imagem, vamos voltar aqui na definição. A imagem, para se ter imagem, tem que existir um x que pertence a A, que faça a relação, né? De forma que existe o par ordenado xy. Então,
Quem foi a imagem? Quais foram os elementos que se associaram com o elemento aqui de A, de B? Foi o 2, o 4, o 6 e o 3. Tá? Então, a imagem ó, dessa relação é 2, 3, 4 e 6. Percebam que nem todos os elementos de B pertencem à imagem. Tá? Nem todos os elementos do contradomínio pertenceram à imagem. Da mesma forma que nem todos os elementos do conjunto de partida, né, pertenceram ao domínio dessa relação. Tá? Se formos pensar aqui no diagrama, ó, vamos ver como que ele vai ficar. Ó. O elemento 2, então ele se relacionou com o próprio 2, com o 4 e com o 6. O 2 relacionou com o 2, 4 e o 6. Então a gente tem 3 setinhas saindo aqui do elemento 2. O elemento 3 se relacionou com o 3 e com o 6 aqui do conjuntinho B. Então tá aqui o 3 se relacionando com o 3 e com o 6. E por fim, o 4 né, se relacionou apenas com o 4. Então vamos fazer ele aqui. Então o 4 se relacionou com apenas o 4. Percebam que o domínio o domínio ele é um subconjunto aqui de A e a imagem ó, ele é um subconjunto aqui de B. Ficou um pouquinho clarinho aqui, ó, mas percebam que 2, 3 e 4, ó, então ele é um subconjunto aqui de A, o domínio é um subconjunto de A, e a imagem é um subconjunto do conjunto B. Nós vamos ver agora também uma importante definição, que é a ideia de relação inversa. Tá? Bom, pense uma relação binária de R em A e considere o seguinte conjunto. Ó. Vamos chamar aqui de R-1, conjunto formado pelo par ordenado YX, que pertence a B cartesiano A, de forma que XY pertence a essa relação R. Então, veja, estou definindo aqui uma outra relação, que estou chamando de R-1. Ela é formada pelo par ordenado ó, YX, e ele pertence a B cartesiano A, de forma que o par ordenado XY, veja que ele está invertido, pertence à relação R. O que você tem que levar a entender é que R-1 ele vai ser um subconjunto de B cartesiano A. Então, R-1 é uma relação binária de B em A. E a essa relação nós vamos estar chamando de relação inversa de R. Ok? Então, a definição é a seguinte. Ó. Eu tenho que o parzinho ordenado YX pertence a R-1, C e somente C. O parzinho x e y, veja, invertido, pertence a R. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro essa questão. Eu tenho aqui ó, o conjunto A, formado por 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, formado por 1, 3, 5, 7. Determina os elementos da relação R, que é formada por todo x e y, pertencente a A cartesiano B, tal que x é menor que y. Então, isso aqui a gente já sabe fazer. E depois nós vamos determinar quem é a inversa de R. Okay? Vamos pensar aqui primeiro em R. Né? A nossa lei de associação diz que quer todo x, que é todo parzinho ordenado x e y, de forma que x é menor que y. Bom, vamos começar aqui pelo 2. 2, com quais pares ordenados eu conseguiria construir aqui, ó, de forma que x é menor que y? Então, 2. 3, 5 e 7. Então, os parzinhos ordenados 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7, pertencem à relação. Vamos ver aqui o 3. Ó. Quem que seria menor aqui que 3 do conjunto B? Ó? 5 e 7. Então, aqui, ó, 3 e 5, 3 e 7, pertence à relação. O 4, ó, quem que seria menor aqui? 4 seria menor que quem? Ó? Que 4 e 5 também. Então, o parzinho, que 5 e 7, perdão. 4 e 5 e 4 e 7 também pertencem à relação. E por fim, o elemento 5, você tem um elemento aqui ó, que é menor que ele, que é maior que ele, que é o 7. Então, 5 e 7 pertencem à relação. Então, esses carinhas aqui ó, pertencem a essa relação que a gente viu. A gente já sabe fazer isso. Como que ficaria aqui no nosso diagrama de seta? Ó? Então, o 2 se relaciona com o 3, o 2 com o 5, 2 com o 7. Então, tá aqui. O 3 se relaciona com o 5 e com o 7. Tá aqui também. O 4 se relaciona com o 5 e com o 7. Tá aí as setinhas dele. E o 5 se relacionou com o 7. Vamos construir aqui
a setinha. Então, nós temos aqui esse diagrama de R, né, que é formado por esse conjunto, certo? Vamos ver agora quem é R-1. R-1 vai ser o conjunto YX, vai ser o conjunto YX, vamos voltar aqui na definição, vai ser o conjunto YX que pertence, veja bem, ó, a B cartesiano A. Tá? Então, agora, o que vai ser domínio não está mais no conjunto A. O domínio da relação não está mais no conjunto A, mas sim no conjunto B. E o que é a imagem está no conjunto A. Então, houve uma inversão aqui. Tá? Então, o domínio está no conjunto B agora e a imagem está no conjunto A. Tá? Quem que seria, então, esses caras? Ó, lembrando, ó, pela definição, ó, se somente se YX pertence a R. Então, YX pertence à inversa, se somente CXY pertence a R, ok? Então, vamos ver como que ficaria. Ó. Primeiro elemento, ó, o elemento 3. Para funcionar, no caso inversa, quem tem que ser o correspondente do 3? Olhando na função R. Ó. Seria 3 e 2, não é? Se a gente olhar aqui na R, ó, trocando aqui, ó, esses dois elementos, ó, 3 e 2 vai pertencer a R-1, porque tem aqui, ó, 2 e 3 que pertence a R. Então, 3 e 2 pertence à inversa. Então, vamos fazer a setinha já lá, né? Deixa eu dar aqui, ó. Então, tá aqui, ó, 3 e 2 pertence. Agora, lembrando, o conjunto B, que é a imagem, que é o domínio. E os elementos, e a imagem vai estar aqui no conjunto A. Não que é o conjunto A, mas vai estar no conjunto A. Bom, vamos ver mais um. Ó. O conjuntinho 5 e 2 também pertence à inversa. Por quê? Porque 2 e 5 pertence a R. Então, 5 e 2 pertence a R-1. Então, vamos fazer aqui 5 e 2. Ó. Aqui 5 e 2. Percebam que eu estou invertendo agora aqui as flechas, né? Da mesma forma, ó, 7 e 2 também vai pertencer à inversa. Por quê? Porque 2 e 7 pertencem a R. Então, eu vou ter aqui também, ó, que 7 e 2 pertencem à inversa. Vejam, ó, houve uma inversão nas setas, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas, ó, todas que saíam do 2, agora eu inverti. Elas estão chegando aqui no 2, ó. Está saindo então do 3, do 5 e do 7 está chegando no 2. Aqui saía do 2 e chegava no 3, no 5 e no 7. Então, nós fizemos uma inversão. Então, essa aqui é a ideia de uma relação inversa, né? Percebam que para 3, 2, para ser elemento da inversa, eu tenho que ter um 2 e 3 na relação original, tá bom? Então, por exemplo, os próximos, ó, 5 e 3, eu tenho 3 e 5. 7 e 3, eu tenho 7 e 3 na relação. 5 e 4, porque eu tenho 4 e 5. 7 e 4, porque eu tenho 4 e 7. E 7 e 5, porque eu tenho 5 e 7. Okay? Então, percebam que, inclusive aqui no diagrama, a flecha é invertida. Então, ao invés de chegar como chegou aqui, ela vai chegar no 2, que é da onde ela saiu. Vamos fazer todos aqui para ver como que vai ficar. Ó. Bom, feito todos os diagramas, percebam que os elementos de partida aqui em A, eles se tornaram agora elementos de chegada. Então, 2, 3, 4 e 5 se tornaram a imagem, né, a imagem de R-1. Enquanto ó, os elementos da imagem, né, de chegada, que era 3, 5 e 7, ó, 3, 5 e 7, eles se tornaram aqui elementos do domínio. Tá? Então, recapitulando, para eu construir a função inversa, eu preciso ter um para-ordenado yx, que pertence a ela, mas para isso eu tenho que ter um para-ordenado x e y que vai pertencer a R. Ok, pessoal? Vamos ver mais este exemplo. Ó. Seja o conjunto A, né, formado por todo x pertencente a R, de tal que x está no intervalo fechado 1 e 4, e B, todo y pertencente a R, tal que y está no intervalo fechado 2 e 8, nós vamos representar no plano cartesiano as relações R, tal que R é x y pertencente ao produto cartesiano A e B, tal que y é igual a 2x. Então, vamos representar essa relação. E também a sua inversa. Tá? Vamos começar aqui. Ó. Nesse retângulo, nós temos o produto cartesiano.
ok? Tudo que está aqui dentro é o produto cartesiano A e B. A gente já viu como construir, tá? Para estar construindo agora a reta, né, nós vamos pegar todo o cara, para todo x, eu vou ter que construir um y que seja da forma 2x. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, x igual a 1, o y vai ser igual a 2x, ou seja, vai ser igual a 2. Ó. Então, um parzinho ordenado 1 e 2 pertence a essa relação. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 2, ó, parzinho 2, vai se relacionar com 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, perceba que os 2 está nessa reta aqui, ó, que eu construí. Se eu pegar aqui 1,5, 1,5 vai dar aqui, 2,1,5 vai dar 3, vai estar aqui. Então, percebam que entre os infinitos números de 1 e 4, ele vai me formar essa reta. Ó. Então, essa reta aqui é a nossa relação. Então, são todos os infinitos pares ordenados que estão aqui dentro desse retângulo. Ok? Agora, percebam que para estar produzindo a relação inversa de R, nós vamos ter que inverter aqui quem é a abscissa e quem é ordenada. No caso, agora, a abscissa passa a ser o conjunto B. Tá vendo? O conjunto do intervalo fechado 2 e 8. E a ordenada passa a ser o conjunto A, que é o intervalo fechado de 1 e 4. Então, perceba que o retângulo inverteu. Tá? O retângulo ele girou aqui 90 graus. Ó. Tá? O retângulo ele se modificou. Então, quem que seria a inversa? A inversa vai ser, lembra, para todo yx tem que ter o xy. Então, ó, o xy, né, o primeiro aqui, vamos pensar assim, era 1 e 2. Então, na verdade, o primeiro aqui vai ter que ser 2 e 1. Tem que ser o inverso, 2 e 1. Então, todo cara que, na verdade, agora vai satisfazer a relação, né, que o x vale 2y, o x tem que valer 2y, vai funcionar a minha relação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui ó, o x3, ó, x3, o y vai ser 1,5. Se eu pegar o x4, o y vai ser 2. E eu vou construir essa reta aqui dentro desse retângulozinho. E os infinitos pares ordenados aqui, ó, vai formar a minha relação inversa. Tá? Então, percebam que a lei também ela inverteu. Então, aqui no caso agora, ó, o x aqui ele é escrito, né, como 2y. Tá? É claro que nós precisamos acertar quem é x, quem é y. Então, a relação continua sendo a mesma. Né? Mas, basicamente, a gente mentalmente faz esse cálculo. Ok? Bom, para finalizar, nós vamos ver aqui 3 importantes propriedades das relações. Tá? Que, na minha visão, já ficou evidente para vocês. Né? A primeira, né, que o domínio de R-1, na verdade, é a imagem de R. Ok? Lembra aqui, ó, vamos ver pelo nosso diagrama. Ó, o domínio de R-1, ó, o domínio aqui de R-1, na verdade, é a imagem de R. Ok? Por sua vez, ó, a imagem de R-1, na verdade, é o domínio de R. Então, está aqui, ó, a imagem de R-1, na verdade, é o domínio de R. E uma propriedade interessante que você pode fazer o teste, e seria interessante se você fizesse, é que a inversa da inversa é a função R. Tá? Então, a inversa da função inversa é a função R. Então, imagina o seguinte, ó, que está a função R, certo? A gente calcula a sua inversa. A gente vai ter a R-1. Quem que seria a inversa de R-1? Quer dizer, esse cara aqui, ó, que é domínio, passa a ser imagem. Tá aqui, ó, passa a ser imagem. E esse cara que é imagem passa a ser domínio. Ou seja, voltamos para a função R. Tá? Então, essas três propriedades aí são bastante evidentes. Ok? Bom, com esse vídeo nós finalizamos, né, nosso trabalho com relações. Vocês têm aí uma lista de exercícios para estar fazendo. Bom trabalho para vocês. E qualquer dúvida, deixa nos comentários ou pode estar mandando lá no próprio Moodle. Um abraço.